Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Arthur, monitor de vocês na disciplina de Direito Processual do Trabalho 1 e estou aqui para fazer com vocês a revisão para a avaliação do primeiro estágio dessa disciplina. Antes de passar aos assuntos que a gente vai tratar aqui, eu queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu não vou fazer uma revisão pormenorizada dos conteúdos aqui, com todos os seus detalhes, porque não há tempo hábil para isso e esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo é mais direcionar, orientar os estudos de vocês, pincelando aquilo que é de mais importante em cada aula, em cada roteiro que vocês têm acesso, para que vocês estudem melhor para essa prova, né? Eu não vou dizer exatamente aqui o que é que cai, porque aí vocês vão só memorizar, né? Vocês não vão efetivamente estudar para essa prova, mas eu vou pincelar as coisas mais importantes. Queria salientar desde o início que talvez quando você for fazer a prova, você pense assim, pô, mas isso aqui ele disse que era importante estudar, mas quando eu fui fazer a prova isso sequer foi cobrado. É normal, porque esse vídeo aqui ele serve tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite. Então é possível que, se não caiu na sua prova, talvez caia na prova do outro turno, né? Então, como são provas distintas, não tem exatamente essa incidência perfeita dos assuntos, até porque eu não vou dizer aqui especificamente o que é que cai, né? Eu vou só dar esse panorama geral. E, além disso, eu queria esclarecer que essa não é uma prova absurda, não é uma prova difícil, uma prova injusta, é uma prova normal, completamente ordinária, como várias outras que nós já fizemos ao longo do curso, e eu não quero que pareça que, nossa, é tanto assunto que não adianta estudar. Por essas e outras, eu estou fazendo essa revisão aqui, né, para pincelar o que é que deve ser, eh, deve ser mais reparado no estudo, né? E aí, outra coisa que eu queria dizer é que essa é uma prova muito justa, uma prova sem pegadinha, sabe? Sem aquelas coisas que são meros decorebas. Por exemplo, eu vou saber o número exato de ministros do TST, vou saber um prazo para não sei o quê, enfim. Não se preocupem, essa não é uma prova de decoreba, como são muitas provas de concurso, né, em que você tem que saber o número. Enfim, relaxem. É claro que nas questões há provocações, então, existe, por exemplo, não estou dizendo que essa é uma questão da prova, mas é só o tipo de provocação. Compete a justiça do trabalho julgar tal coisa, exceto se, ponto. Você fica pensando, calma, existe essa exceção? Ou então, ainda que, desde que, enfim, essas coisas que provocam essa reflexão sobre, caramba, essa regra aqui ela é absoluta, enfim. Mas, em termos de decoreba, de saber aquelas mínimas coisas, vocês não têm que se preocupar, certo? Por fim, eu queria ressaltar que é importantíssimo, eu vou falar isso outras vezes ao longo do vídeo, que é importantíssimo que vocês conheçam a lei, que vocês conheçam a Constituição, que vocês conheçam o CPC, que vocês conheçam a CLT, que vocês conheçam a Lei Complementar 75 de 93, né, que é a lei que fala do Ministério Público da União. É essencial que vocês saibam é, sobre essas disposições que estão lá, né? Eu vou, como eu disse, ressaltar isso outras vezes. Além disso, é importante que vocês conheçam também a jurisprudência. E não se preocupem, o que vai cair, o que pode ser cobrado, não é aquele precedente muito específico de, enfim. Claro que algumas coisas são mais específicas do que o que está na norma, né? Afinal, a jurisprudência tem dessas, ela analisa casos concretos. Mas é importante que vocês se atenham, por exemplo, à jurisprudência do STF, do TST, que são os tribunais mais importantes. Então, vocês vão buscar súmulas vinculantes, súmulas, precedentes com repercussão geral, e enfim, esse tipo de coisa que é o mais importante aqui para a nossa compreensão. Mas não se preocupem, eu vou falar mais sobre a jurisprudência de acordo com cada assunto, certo? Vamos então conhecer cada aula aqui, cada roteiro, para a gente traçar um panorama geral sobre os assuntos. A primeira aula trata da origem e evolução da justiça do trabalho no Brasil. Separei aqui 3 pontos que são importantes para que vocês tenham essa noção mais geral, né? Então, é saber que a Justiça do Trabalho já teve uma fase administrativa, né, antes de ser efetivamente um órgão integrante do Poder Judiciário, que mesmo depois de se tornar um órgão do Poder Judiciário, ela tinha um esquema de juízes classistas, né? Então você tinha 3 juízes em um mesmo processo, o juiz togado, presidente, e 2 juízes classistas, um relacionado a cada polo, digamos assim, e que as vários trabalhos chamavam juntas de conciliação e julgamento,
enfim, essas coisas mais gerais sobre a Justiça do Trabalho e o histórico dela no Brasil. Mas relaxem, vocês não precisam saber assim, qual foi exatamente a Constituição, foi a de 46, foi a de não sei o quê, que tornou a Justiça do Trabalho integrante do Poder Judiciário, enfim, é só essa noção mais geral mesmo, certo? A aula 2 aqui, ela trata da organização e do funcionamento da Justiça do Trabalho. E aí, aqui sim, é muito importante que vocês conheçam o texto da lei. Como eu disse a vocês, é essencial que, por exemplo, a gente vai tratar aqui dos órgãos da Justiça do Trabalho, é essencial que vocês conheçam as disposições constitucionais sobre o tema. Então, dos artigos 111 a 116 da Constituição, existem muitas disposições relevantíssimas. Então, eu digo que é quase de uma leitura obrigatória esses artigos da Constituição, principalmente o 114, né, quando a gente trata lá na aula 9 de competência, esses artigos são fundamentais para o estudo de vocês. Não deixem de ler os artigos 111 a 116 da Constituição. E aí, dentro disso, é que a gente vai entender como é que se dá a composição do TST, dos TRTs, falar sobre as varas de trabalho, né? Porque lembrando, os órgãos de justiça do trabalho são três: o TST, os TRTs e os juízes do trabalho. Então, a gente tem, acredito que a partir do 112, artigo 112, disposições sobre as varas do trabalho, né? A atuação dos juízes do direito no caso de inexistência de vara em determinada localidade, como é que se dá o recurso dessa decisão, enfim, são disposições muito importantes que estão lá dos artigos 111 a 116 da Constituição, que, como eu disse, são de leitura quase obrigatória para vocês, tá certo? Então, passando agora para a aula de número 3, que trata de magistratura. O que é importante aqui? É a gente saber que também estão nas constituições as disposições mais importantes sobre a magistratura, né? Dos artigos 93 a 95, então ali a gente tem princípios da LOMAN, né, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, vedações aos juízes, garantias, a questão do quinto constitucional. Então, é muito importante que vocês saibam sobre essas disposições gerais acerca dos magistrados, né? É bom também que vocês saibam quais são as penalidades aplicáveis aos magistrados. A questão do quinto constitucional é muito importante, né? Que está lá no artigo 94, a jurisprudência relacionada a isso, por exemplo, a questão do quinto constitucional nos casos dos tribunais com membros que não, com um número de membros não múltiplo de 5, né? Como é que se dá o quinto constitucional nesses casos, enfim. Essa jurisprudência relacionada às disposições acerca da magistratura. Aqui eu queria ressaltar que, como eu disse, a gente vai tratar da jurisprudência mais relevante. Então, o professor Márcio, ele gosta de destacar nos roteiros em amarelo, né, o que é mais importante daquilo. Então, óbvio que o ideal é que vocês leiam tudo, mas com mais atenção para aquilo que está em amarelo, para aquilo que está destacado, porque aquilo é efetivamente o que mais importa no estudo desses temas, né? Então, passando agora para a aula 4, que trata do Ministério Público. O que a gente tem de mais importante aqui? Como essa disciplina é Direito Processual do Trabalho, o Ministério Público que mais nos interessa é o Ministério Público do Trabalho. Então, primeiro, a gente tem disposições similares às da magistratura, quanto às garantias, às vedações, às penalidades aplicadas, enfim, mas é importante que vocês saibam especificamente quanto ao Ministério Público e ainda mais especificamente quanto ao Ministério Público do Trabalho, como é a sua estrutura, né? O Ministério Público do Trabalho ele é integrante, como a gente sabe, do Ministério Público da União, que se subdivide em outros 3 ramos. Então são 4. A gente tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A carreira do MPT, como é que se dá? Qual é o cargo inicial? Procurador do Trabalho, depois Procurador Regional do Trabalho e, por fim, os subprocuradores gerais do trabalho. Mas dentro desse contexto do Ministério Público, tem uma coisa que, assim como eu falei em relação aos artigos 119 a 116 da Constituição, não deve ser esquecida aqui, que é a Lei Complementar número 75/93, que, como eu falei, trata do Ministério Público da União, especificamente os artigos 83 e 84. Por quê? Porque eles tratam das atribuições do Ministério Público do Trabalho. Então, nesta disciplina de Direito Processual do Trabalho, é essencial que vocês conheçam quais são as atribuições do Ministério Público do Trabalho, ou seja, o que é que cabe ao Ministério Público do Trabalho? O que é que compete a ele fazer? Tudo isso está lá no artigo 83 e 84 da
da Lei Complementar 75. Então, não deixem de ler esses artigos, principalmente o 83, certo? Como eu disse, esses artigos são de leitura quase obrigatória. Agora, para a aula 5, que trata das fontes, da interpretação, da integração e da eficácia das normas acerca do direito processual do trabalho, a gente tem aqui a questão da integração do direito processual do trabalho, né? Ou seja, quando a norma processual trabalhista for omissa, o que é que acontece? A gente tem o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC, que são importantes, né? A CLT fala em utilização do direito processual comum, direito processual civil, quando houver compatibilidade. O CPC não menciona isso expressamente, né? Então, a gente tem nesses artigos a questão da subsidiariedade, da supletividade, ou seja, haverá essa integração quando faltar norma, né, no caso subsidiariedade, ou quando a norma for incompleta, supletividade, enfim. Tem a questão da aplicação das normas processuais no tempo, né? Então, a teoria do isolamento dos atos processuais, da unidade processual, das fases processuais, enfim. São essas as questões importantes sobre essa aula. A aula 6, que trata dos princípios fundamentais do direito processual do trabalho, é importante principalmente por causa do primeiro ponto, que é quais são os princípios aplicáveis ao direito processual do trabalho. É bom que a gente saiba, porque sendo o direito processual do trabalho um ramo autônomo do conhecimento, ele segue uma lógica de princípios próprios, né? Então é importante a gente saber quais são esses princípios aplicáveis, bem como o conteúdo deles, né? O que é que eles dizem. E aí eu coloquei, por fim, as disposições legais sobre o tema, porque esses princípios às vezes estão positivados na CLT, no CPC, enfim. Mas aqui, diferentemente do que eu falei sobre a Constituição, sobre a Lei Complementar 75, não é necessário que vocês decorem as minúcias do que tiver no CPC sobre isso, certo? O mais importante é a gente entender, como eu falei, quais são os princípios aplicáveis, qual é o conteúdo deles, e não o que é que diz exatamente tal artigo do CPC que trata de um princípio, enfim. Não se preocupem, porque essas disposições legais são mais acessórias do que a questão principal a ser cobrada aqui. A aula 7, que trata dos pressupostos processuais, é importante porque, primeiro, ela traz a definição e a distinção entre os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Isso é muito importante porque a gente fala do exame de ofício, né, desses pressupostos, do julgamento ou não do mérito, né, no CPC, nos artigos 485 e 487, que respectivamente tratam do julgamento sem e com resolução de mérito, então vale a pena a leitura desses artigos também. E a gente ainda tem a questão do ius postulandi na justiça do trabalho, né? Quais são os limites da capacidade postulatória da parte sem advogado? Tem a súmula 425, salvo engano, do TST e a jurisprudência relacionada a isso, né? A gente tem no âmbito do TST súmulas e decisões que tratam de mandato tácito, procuração, enfim, essa jurisprudência relacionada ao tema dos pressupostos processuais, certo? Esse tema se relaciona com o tema da aula 8, que trata das condições da ação, que são, a gente sabe, legitimidade e interesse, porque esse tema também inclui a questão do exame de ofício, do julgamento ou não do mérito, né? O 485 e 487, então são temas similares, são aulas irmãs, digamos assim. Só que a questão das condições da ação já traz uma coisa que a gente vai ver em competência, ou seja, na aula 9, sobre a teoria da asserção nas condições da ação, né? A teoria da aferição em status assertionis das condições da ação, bem como da competência material, enfim, que é de extrema importância. Na aula 9, que trata de competência justiça do trabalho, antes de falar especificamente sobre o que é que eu ressaltei aqui, eu queria dizer que esse é o tema mais importante da nossa prova. É um tema relevantíssimo no direito processual do trabalho, então se você for ver concursos públicos, OAB e esses exames assim, sempre cobram a questão da competência porque como eu disse, de extrema importância. Esse assunto é um assunto que exige, como eu disse no início, a leitura dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre ele, né? Então, como eu falei no final da aula 8, é interessante que vocês conheçam a teoria da asserção, né, da teoria da aferição em status assertionis,
da competência da Justiça do Trabalho, essa teoria da aferição na inicial, e os artigos 114 da Constituição Federal, que é importantíssimo, é aquele artigo que você tem que ler, reler, enfim, bem como o artigo 651 da CLT, né, que trata da competência territorial da Justiça do Trabalho. Enfim, são artigos, são disposições da mais absoluta relevância. Assim como aquelas disposições, aqueles precedentes jurisprudenciais sobre o tema, né? Então, a gente tem precedentes do STF, do TST, que tratam dos mais diversos temas sobre a competência da Justiça do Trabalho. Aqui a gente tem aquela discussão sobre o que é competência da Justiça do Trabalho, o que é competência da Justiça comum, né? Federal, estadual, a questão da relação civil ou trabalhista, qual das duas as disposições, os precedentes relacionados aos agentes públicos, né? A greve, a acidente de trabalho, a dano moral, enfim, são as mais diversas disposições sobre competência que a gente tem no âmbito da jurisprudência do STF e do TST. Então, como eu disse, esse é talvez o assunto mais importante para a gente aqui. Então, óbvio que vocês não vão fazer isso, porque vocês são excelentes alunos, mas se chegasse alguém assim, caiu de paraquedas para fazer essa prova e só tem um tempo limitado aqui para estudar e só pode estudar um assunto, estudo de competência, certo? Ele é muito importante para a prova de vocês. A aula 10, que é a última aula, é uma aula que eu não sei exatamente se foi dada para as duas turmas, porque, salvo engano, o professor Márcio disse que não foi dada inteiramente na aula da noite. Enfim, não sei exatamente como é que ficou isso, se foi a turma da manhã, da turma da noite, mas o ponto é, se esse assunto não foi dado em sua completude, ele não será cobrado em sua completude. Enfim, o que não foi dado não vai ser cobrado. Basicamente é isso. Não se esquentem, mas ele não falou disso, mas não estava no roteiro, mas ele... Enfim, relaxem. Só vai cair aquilo que está no roteiro das aulas e aquilo que o professor falou nas aulas de 1 a 10, sendo a aula 10 essa é a exceção, porque, como eu disse, se não caiu, se o professor não deu em sala, não, se não caiu não, perdão, se não foi exposto, se não está nos roteiros, enfim, é porque não vai cair. Mas o que é mais importante sobre prejudicialidade? Saber o conceito, né, os elementos essenciais, a antecedência lógica, a necessidade, a possibilidade de desenvolvimento da questão em processo autônomo, enfim, as formas de manifestação da prejudicialidade, né, como ponto, como questão, como causa, a distinção entre questão prejudicial e questão preliminar, as classificações, né, se é uma prejudicial de rito, se é uma prejudicial de mérito, se ela é homogênea, se ela é heterogênea, e a relação do tema da prejudicialidade com os outros, como coisa julgada, competência, suspensão do processo, ações declaratórias, enfim, e quais são as consequências disso que estão previstas lá na norma. Mas, como eu disse, não se esquentem em relação a isso, porque para a turma que não foi dado, que não foi ensinado isso, não será cobrado, evidentemente. Então, basicamente, são esses os assuntos que eu gostaria de destacar aqui nesta aula de revisão. A gente ficou ali quase com 20 minutos de aula, e por isso eu gostaria de agradecer pela atenção, porque eu sei que é chato você ficar vendo um vídeo para entender melhor como é que você estuda, mas enfim, espero que seja de ajuda. Até rimou, né? Enfim. Além disso, eu gostaria de ressaltar que tanto eu quanto o José Felipe, outro monitor, estamos absolutamente à disposição para retirar quaisquer dúvidas de vocês, certo? Obviamente que vocês perguntarem, isso daqui especificamente vai cair, eu não vou dizer, vai, não, não vai. Mas enfim, o que a gente puder fazer para ajudar vocês para essa prova, nós faremos. Então, é isso. Novamente, muito obrigado pela atenção e desejo a todos uma excelente prova. Até mais.